Salve pessoal! Então, nosso último vídeo antes da prova, tá? Eu vou tentar deixar esse aqui breve. Esse aqui ele diz respeito especificamente à última questão, vai aparecer na revisãozinha resumido para vocês. Eu vou tentar manter esse vídeo aqui tão curto quanto possível, porque eu sei que nós estamos com prova em 2 dias e ele corresponde aos nossos 2 últimos dias de aula, aí segunda para as turmas da manhã, terça para as turmas da noite. Então, é a nossa meia semana de matéria para essa prova, tá? O que nós temos aqui? Basicamente, as nossas digressões caem aqui nos capítulos 5 e 6 do Norberto Bobbio, tá? Lógico que aqui eu vou resumir, eu vou tirar algumas coisinhas, vou enxugar um pouco os capítulos só nas partes que mais nos interessam, e aí depois na revisão eu vou fazer aquela enxugada mais direta ainda para vocês terem aí um contato imediato com a matéria que vai ser cobrada na prova, tá? Eu quero que esse vídeo aqui fique com 40, 50 minutos, vamos ver se eu consigo acertar, alinhar mais ou menos o planejamento aqui nas explicações, beleza? Então a gente viu aí nos vídeos anteriores e nas sessões anteriores que nós temos toda uma construção ao redor dessa ideia de proposição prescritiva, e agora a gente finalmente chega a construir a prescrição, né? E a ideia, portanto, da proposição prescritiva com base em tudo que a gente viu até aqui. E aí a gente começa a entender como a norma é efetivamente produzida, né? Nós vimos nos episódios anteriores da história aí, a gente começou a estudar e a gente conseguiu enxergar nessa análise que existem certas estruturas, certos traços, né, formativos da proposição. A gente explicou como é que opera a proposição, por que falar em certa medida do domínio da linguagem dentro dessa produção jurídica, falou mais especificamente sobre o que significa a arquitetura da proposição jurídica, como a proposição prescritiva é formada, falou sobre traços expressivos, descritivos, né, falou sobre os traços propriamente prescritivos, falou sobre as diversas funções operatórias do discurso. Então a gente falou sobre uma função científica, uma função ética, uma função, né, de caráter poético, né, ou expressivo, e alinhou todos esses elementos dentro de um contexto específico, que é o contexto da produção imperativa do direito. E aí nós começamos a nos perguntar a respeito dessa capacidade imperativa, se seria de fato, se o direito ele operaria apenas com base em imperativos, diferenciando esses imperativos de comandos, diferenciando esses comandos de ordens específicas, né? E depois disso nós começamos a ver que existem teorias a respeito disso, né, e que elas estão alinhadas e que o Bobbio vai adotar uma delas, né? Então a gente viu que existem teorias imperativistas, que acreditam de fato que a base do direito está nos imperativos. Vimos que existem teorias de caráter permissivo, né? E essas teorias de caráter permissivo podem ser teorias de caráter permissivo puro, né, ou permissivo misto, e aí elas vão trabalhar com a possibilidade de fugirem um pouco dessas proibições e obrigações, falando um pouco sobre permissões. A gente viu também que o Bobbio começa a entender que existe uma mescla desses elementos nas teorias em questão, né, e essas teorias mescladas elas vão dar origem àquela visão que ele tem de direito. E agora a gente finalmente chega ao ponto em que essa visão de direito vai florescer, e ele vai explicar por que ele tem essa visão para nós, né? Mais especificamente, ele começa dizendo o seguinte para nós. Então a gente vai aqui para os critérios de estabelecimento da norma jurídica. E a primeira grande razão para ele entender que na realidade nós temos uma mescla dessas diversas bases teóricas e, portanto, uma superação delas, que ele já vai enxergar no Kelsen, diga-se de passagem, aparece especificamente por conta de 5 grandes critérios, que são os critérios tradicionais de formulação da norma, são os critérios que vão permitir a produção fundamental dessa norma. O primeiro desses critérios é a chamada intersubjetividade. Já vou fazer um parênteses aqui, eu discordo um pouquinho da leitura que ele faz, e o próprio Kelsen, quero crer, discordaria. Ele vai dizer para nós, num primeiro momento, e isso em consonância com o Kelsen, em consonância, né, com a leitura que a gente faz tradicionalmente do Kelsen, que relações intersubjetivas são relações que aparecem entre indivíduos de uma sociedade, e que as normas aparecem como efeitos, como fatores de regulação desses elementos intersubjetivos, né? Então a relação intersubjetiva é indivíduo-indivíduo, pessoa jurídica, pessoa física, pessoa jurídica, e assim por diante, tá? Essa relação que está travada aí, que está posicionada aí, ela acaba sendo força geradora de elementos que nós consideramos como obrigações, né? E lá atrás eu falei para vocês que as obrigações geradas nos traços intersubjetivos trabalhavam a contraprestação dos direitos. O Bobbio vai se concentrar na questão dos deveres, talvez por uma simplificação. Eu particularmente me sinto um pouquinho incomodado porque o próprio Kelsen, como eu disse para vocês lá atrás, vai dizer que as relações intersubjetivas de fato são um fator importante na formação do direito. Só que as relações intersubjetivas geram de um lado obrigações e do outro lado direitos, ao passo que existem poderes e deveres no eixo da formação do Estado. São eixos diferentes. Todos eles efetivamente compõem o cenário jurídico sem dúvida alguma.
Mas os dois, eles são mutuamente implicados e são complementares, né? Significa dizer que quando o Estado vem e coloca uma norma, ele está lidando com poderes e do outro lado lida-se com deveres. Então o poder vai lá e permite a exigência de um dever. Por outro lado, a obrigação permite a exigência de um direito e vice-versa, né? Permite, perdão, o estabelecimento e defesa de um direito, o direito permite a exigência da obrigação. Então, esse universo que está colocado aqui, esse universo dúplice que está colocado aqui, ele traz, a rigor, um desenho para nós, tá? E esse desenho da intersubjetividade permite a gente uma compreensão mais específica daquilo que nós entendemos pelo florescimento do direito. Claro que daí, como finalidade, esse elemento emerge, talvez por isso o Bobbio tenha recuado um pouquinho nessas distinções, o elemento ele vai emergir de uma maneira talvez mais direta, mais específica, como sendo desculpe, o cachorrinho da visita latina só já se empolgou aqui. Como sendo, na realidade, uma força, uma fonte que vai permitir a geração das normas, né? Que é, basicamente, a composição aí de normas, de elementos que permitam regular os comportamentos entre indivíduos, né? Isso envolve aquela característica que nós colocamos lá atrás na fenomenologia jurídica, né? Na fenomenologia propriamente dita, como sendo a ideia de harmonização social. Então tá aí para vocês a versão que o Bobbio coloca daquela teoria que nós apresentamos lá no começo, que vai falar que nós existimos aqui, o direito existe para a resolução de conflitos de modo a promover regulamentação com harmonia social. A harmonia solicita a regulamentação, que vai aparecer na forma de normas, decisões e assim por diante, tá? Tá a orelhinha da Sofis aparecendo aqui para quem tá vendo ali no canto, né, filha? Enfim. O que acontece? Daí nós temos também, ele vai dizer assim, mas não basta, não chega a ser só esse ponto, desculpem que eu vi o focinho dela aqui, não chega a ser só esse ponto que determina a construção de uma de uma resolução, de um fim para a norma. A finalidade propriamente dita da norma vai envolver, nesse sentido, também um conjunto de caracterizações, um conjunto de produções temáticas, né? A finalidade da norma, nesse sentido, ela vai permitir que a gente entenda que uma norma jurídica não surge apenas das relações que existem entre nós e para as relações que existem entre nós. Às vezes ela quer fazer alguma coisa no nosso meio. E essa coisa que ela quer realizar, esse telos da norma jurídica, ele envolve, em um sentido próprio, também um desenho sobre o conteúdo e um desenho sobre a estrutura da norma. Isso significa dizer, portanto, que ao lado desse primeiro critério chamado intersubjetividade, nós precisamos também deitar um olhar sobre o propósito central da norma jurídica. E qual é o propósito central que ele coloca para nós? Adivinhe, se não é uma reprodução, um espelho do primeiro momento. Se a intersubjetividade gera harmonia social, a finalidade serve justamente para manter coesão e para manter um propósito de alinhamento e união dessa comunidade ou dessa sociedade. De novo, nós repetimos o argumento da harmonia, só que agora num critério um pouquinho distinto. Mas por que é diferente, vocês vão me perguntar? Veja, a questão intersubjetiva ela é muito direta no que diz respeito à deposição desses elementos originais. Porque a intersubjetividade, ela na realidade está tratando mais das faculdades que os indivíduos exercem para estabelecer ordenamentos entre si. Ao passo que as relações voltadas e dedicadas a uma finalidade começam a enxergar menos essas tentativas de emancipação, de libertação das relações interindividuais, os contratos, os negócios jurídicos, e passam a enxergar mais o propósito moralizante de uma sociedade, o propósito organizacional e estrutural de uma sociedade. Então elas incidem sobre forças diferentes, mas operam, de uma forma geral, dentro desse campo de harmonização. Como se isso não bastasse, porque às vezes é muito difícil a gente entender que finalidade nós vamos dar para uma sociedade, pensem, por exemplo, na sociedade que nós temos no Brasil de hoje. Olha quantos valores diferentes nós temos, quantas culturas, religiões, filosofias, quantas etnias, quantos modos de vida diferentes nós temos. E vai ser muito difícil, de fato, a gente conseguir estabelecer com clareza finalidades que sejam universais, né? E há aqui uma tendência evidentemente universalizante. Então nós começamos a olhar menos para a questão da finalidade, mais para a questão do sujeito-fonte da norma. E esse sujeito-fonte da norma, ele vai olhar, ele vai basicamente estabelecer para nós quais são os propósitos efetivos a partir de uma expressão de uma determinada racionalidade. O sujeito-fonte da norma, ele agrega racionalidade àquilo que o Bobbio vai chamar de soberania ou de autoridade, a depender do olhar, a depender do campo em que nós, sobre o qual nós nos debrucemos. Se é no âmbito internacional, soberania, né? Se é no âmbito
âmbito nacional, uma autoridade. E aí ele vai falar sobre a questão da suficiência e insuficiência dessa autoridade. Então ele diz assim, olha, se é uma autoridade mais ampla, uma autoridade que está hierarquicamente estabelecida, que a gente já respeita, ok, essa autoridade, ela vai evidentemente gerar uma norma que vai ter efeitos, vai ter impacto, vai ter uma produção, vai ter uma consolidação. Agora, se é uma situação em que nós temos, de alguma maneira, uma autoridade que é muito vaga, que está dissipada, por exemplo, então, se a gente vai falar sobre uma autoridade internacional, se a gente vai falar sobre um movimento de características internacionais, se a gente vai falar sobre uma identidade internacional, um sujeito, uma pessoa jurídica de caráter internacional, aí nós já começamos a ter problemas. Por que eu digo isso? Porque essa característica, esse qualificador internacional, ele tem em sentido próprio todo um regime que dificulta a possibilidade de implementação dessas normas, né? Dificulta nesse sentido que a autoridade seja respeitada. Então, vou dizer, por exemplo, a Organização das Nações Unidas, né, ela pode colocar determinadas regras, determinadas imposições, ela pode fazer determinadas imposições aos seus signatários? Pode, claro que pode. Só que tudo depende muito, assim, vocês vão ver isso em direito internacional, tem toda uma estrutura delicada que envolve uma escala gradual de sanções a um país, né? Então, portanto, na realidade, você vai criar embargos, as sanções ali são consideradas embargos, então você cria embargo econômico, embargo diplomático, não é fazer guerra, né? Então, tudo isso tem limitações, sobretudo quando um país tem uma capacidade econômica muito elevada, e essa capacidade econômica faz com que esse país sofra menos efeitos de quaisquer embargos, ou com que menos países, menos comunidades queiram, a rigor, embargar esse país, né? Porque vão sofrer mais prejuízo do que causar. Isso significa, portanto, que nós temos em uma medida própria, em uma medida qualitativa própria, uma dificuldade muito grande de ver essa autoridade concretizando essas normas. O significado distante disso é mais interessante, porque isso também quer dizer que nós temos que levar em consideração, sobretudo nesse âmbito e nesses aspectos, um novo critério, qual seja o critério dos valores partilhados ou valores comuns que organizam e constroem aquele ordenamento. Esses valores comuns, eles vão aparecer na forma de princípios, vão aparecer na forma de uma conjuntura de julgamentos, vão aparecer na organização de conteúdo infraestrutural que nós temos e assim por diante, né? Então, o desenho que nós traçamos dentro desse contexto específico faz com que essa carga valorativa possa ser revisitada e possa ser estabelecida como uma costura que unifica tanto a estrutura e o desenho estrutural de um ordenamento, quanto o conteúdo de normas específicas, tanto a proteção de determinadas estruturas morais, quanto o contexto específico de um alinhamento dos comportamentos que estão sendo determinados ou estabelecidos sobre uma comunidade. Claro, de novo, né, nós podemos lançar mão do mesmo argumento que nós lançamos agora há pouco, e nós vamos encontrar as mesmas dificuldades que encontramos quando nós queremos determinar uma finalidade universal para um ordenamento. E por isso muita gente chega a um quinto critério, que é o critério do destinatário, e começa a olhar para saber exatamente qual é o perfil desse destinatário, o que esse destinatário precisa, qual é a consequência que o conjunto de normas estabelecidas vai gerar, sobre esses indivíduos, né, tentando, de alguma maneira, estabelecer traços que identifiquem as demandas individuais dentro do próprio contexto normativo produzido. Certo? Então vocês têm esses 5 critérios, ele vai dizer assim, todos esses 5 critérios de estabelecimento da norma, eles são insuficientes. Se eles determinam o desenho que a norma vai colocar, por outro lado, eles também não determinam que as pessoas vão obedecer à norma. Então isso é um problema muito grande, nós não temos aqui motivações centrais adequadas para dizer que a norma está dirigida e vai ser engajada, vai ser posicionada como um elemento suficiente dentro do contexto que nós temos. E ele diz assim, nós temos que ter um sexto critério, e esse sexto critério ele não necessariamente exclui os demais, não necessariamente recusa os demais, eles não são mutuamente excludentes, eles eles são oportunos ou inoportunos, como Bob vai dizer, né? Então existe aqui um senso de oportunidade ou não oportunidade, não de correção ou incorreção, veracidade ou falsidade, e eles não são necessariamente mutuamente excludentes, eles são forças concorrentes, né?
talvez até complementares. E ele vai dizer assim, agora, ainda assim, essas forças elas não são cientificamente determinantes para o cenário de produção e formação da norma jurídica. O que é efetivamente determinante diz respeito à construção de uma sanção. E a sanção, nesse sentido, ela envolve aquilo que nós vamos chamar de uma resposta à violação da norma. Então, no seu mecanismo mais rudimentar, não importa se a gente está trabalhando com a ideia de intersubjetividade, de finalidade, se a gente está pensando na autoridade da qual emanou a norma, se a gente está pensando nos valores defendidos ou no destinatário, o que mais importa é perceber que a norma é uma resposta a uma violação de conduta. E essa violação de conduta acaba sofrendo, ela acaba recebendo um espelho chamado sanção. Tá? Tem tipos de sanção, e ele vai colocar esses tipos de sanção. É bem interessante porque ele resgata aqui uma questão muito curiosa e talvez uma crítica pesada que ele mesmo faz ao Kelsen, eu comentei com vocês, né? E que outros tantos farão. Eu particularmente não concordo com essa crítica, né? O Finis, por exemplo, vai fazer essa crítica ao Kelsen e assim por diante, mas ele resgata um elemento muito importante do Kelsen. O Kelsen ele entende que toda norma que é colocada, toda norma que é posicionada, ela tem como atribuição central, tem como atribuição primordial o trabalho, o processo de organização, o processo de gestão, por assim dizer, de um espaço, e ela tem regras universais para essa gestão. Tá, então, o que significa dizer isso? Né? Nós temos a ciência do direito, ela estaria tecnicamente mais preocupada em explicar como normas efetivamente impactam sobre relações que são, vejam bem o que eu vou dizer agora, que são universais e que transcendem épocas e transcendem a geografia, ou seja, ele está pesquisando o fenômeno jurídico. Lembram lá do começo? Tá, mas o que isso quer dizer a rigor? Então ele fala assim, olha, eu poderia aplicar a mesma norma à Babilônia, a comunidades africanas, ou poderia aplicar a mesma coisa a uma cidade da Europa, sem problema nenhum. Né? As três realidades estariam englobadas por essas explicações. E a explicação central é, a norma ela estabelece uma sanção como resposta a uma quebra de conduta, a uma violação de conduta. O Kelsen, no entanto, ele é um pouco mais ameno quando ele vai falar sobre essa violação de conduta. Por que isso? Porque quando ele fala especificamente dessa questão da violação de conduta, ele está querendo mostrar que as normas elas não surgem do nada e não estão despegadas de uma realidade subjacente. O jurista, enquanto cientista, evidentemente vai estudar a norma em sua capacidade operacional. Mas isso não significa que a norma esteja absolutamente despegada dessa realidade. Se nós produzimos, por exemplo, uma Lei Maria da Penha, é porque nós sabemos que a nossa realidade subjacente exige, porque as violações de conduta que nós enxergamos, elas se antecipam à realidade jurídica. Elas permeiam a nossa sociedade, elas são indesejadas. E nós sabemos que elas são equivocadas, imorais, antiéticas e indesejadas. Percebem? E aí, por conta disso, nós temos uma extensão jurídica desses elementos. E essa extensão jurídica desses elementos faz com que exista ali uma coerção que impeça, que vai responder a essa violação de conduta. Percebem? O que eu quero dizer com isso? O Kelsen ele entende que, a rigor, a conduta que é colocada na norma, ela tem que ser interiorizada por convicção. A finalidade da norma é exatamente essa, que por convicção o indivíduo comece a compreender que aquela conduta não pode ser violada de modo algum. Perceberam a jogada? Mas a gente sabe que vai haver violação. Então, quando põe a Maria da Penha, o objetivo da Maria da Penha não é prender pessoas. O objetivo é mostrar, escuta, essa situação da mulher sofrer violência doméstica é grave. Parem com isso é errado, isso é imoral, é antiético, é monstruoso. Parem. Isso, tem que haver uma cessação desses comportamentos. E aí faz todo o elenco de comportamentos, desde o comportamento assedioso até a perseguição. Enfim, né? Então todo o leque, desde a violência física até a violência psicológica ou moral, né? Então aí a gente tem todo esse cenário e tem esse cenário, esse processo de resistência. Percebem? Agora, o desenho que nós temos com base nisso, ele é um desenho interessante porque ele é gradual. Tá? E o que significa isso? Significa que nós temos em outras esferas também outras possibilidades sancionatórias. Primeiro, nós temos, por exemplo, a sanção moral. A sanção moral ela é definida pelo próprio Kelsen. Usei esse termo aqui porque eu gosto dessa locução que o Kelsen usa. Uma sanção moral ela acontece principalmente na esfera interior. Cara, isso é puro Kant. Tá? O Kant vai dizer isso. Né? A moralidade ela não traz à tona necessariamente uma condenação universal. Pode haver uma condenação social, claro, né? Mas ela já está invadindo outras esferas. Mas a base fundamental da sanção moral é a sanção que ocorre nos tribunais de nossas próprias consciências, como diria o Kelsen. Né? Ou seja, você promove uma ação imoral e a sanção imediata, se nós precisarmos colocar a norma nesse conector, né, de ser então,
Ela acaba aparecendo porque nós sentimos dor na consciência, porque nós sentimos um pesar na consciência, porque nós sentimos culpa. Isso é a sanção moral. Claro, né, que o primeiro grande problema que a sanção moral apresenta para nós em termos de organização social é que ela não equaciona bem as lesões. Se eu quero ser imoral, eu posso ser imoral e eu posso engolir em seco a minha consciência. Eu posso dizer que era necessário, eu posso desculpar, me desculpar, quer dizer, resolver a minha culpa através de um mecanismo de consciência ou de uma desculpa racional. Eu posso fazer isso até de uma desculpa inconsciente, e muitas vezes a gente acaba fazendo. Também posso, de repente, simplesmente dizer que a minha leitura moral é diferente, ela é distinta. Vocês viram lá, quando vocês estudaram Durkheim, a questão da adesão a determinados valores morais ou do rompimento com esses valores morais. Eu vou aderir se eu quiser. Né? Então, se eu decidir que eu não quero aderir, por mais que isso tenha efetivamente uma certa medida de heteronomia, como a gente viu lá atrás com Kant, tanto faz como tanto fez. Né? Eis a grande questão. Então, a eficácia da sanção moral ela é mínima, e por conta disso é necessário que a gente visite outros lugares, outros universos sancionatórios, para que a gente possa encontrar uma compreensão talvez um pouco mais clara, um pouco mais efetiva do que significa essas sanções. O passo seguinte vai ser a sanção social, que traz outros problemas também. Mas a sanção social ela envolve, basicamente, o olhar que a própria sociedade, que a própria comunidade tem sobre o conjunto de ações e de violações de conduta. Então, se eu violo uma conduta, por exemplo, que é considerada e ela passa um terreno de considerações antissociais, vai dizer assim, mas quando é que eu violo uma conduta moral, quando é que eu violo uma conduta social? Cara, pode ser a mesma ação que viola os três. Né? Se eu, por exemplo, resolvo me expor em público, algumas pessoas vão olhar para isso com um caráter moral, vão dizer, nossa, que coisa vergonhosa. Outros vão dizer que é absurdo, em termos sociais, vão dizer, ele é maluco. Né? Ele esse cara aí não tem como a gente conviver com ele. Né? Ele é sem noção. Percebem? Então eu posso ter esses dois canais sancionatórios, né? Mas é em cima do mesmo evento, né? E assim a gente discutiu em algumas das nossas sessões aí, eu também posso ter uma sanção jurídica sobre isso. Eu posso colocar a nudez como uma forma de perturbação, como uma forma de quebra de uma conduta, e isso pode me levar efetivamente a sofrer consequências jurídicas, né? Não nada tão sério quanto a prisão, né? Mas eu posso de fato chegar a uma contravenção penal, né? E eu posso ter que pagar um preço por essa contravenção penal, certo? Então tá aí o cenário que eu tenho. Né? E esse cenário que eu tenho, que eu conformei, é um cenário de uma sanção tríplice em cima de uma só ação, de uma só atitude. Agora vejam, no caso da sanção social, a gente tem circunstâncias bastante curiosas. Eu comentei um caso com vocês, um caso super trágico, em que uma criança tinha sumido numa determinada vizinhança, acabou aparecendo morta, e aí acusaram uma moça, uma mulher, que praticava Umbanda de ter feito um sacrifício humano, aqueles absurdos que as pessoas pensam. E resolveram atacar a pessoa, resolveram atacar essa mulher, invadiram a casa dela, arrastaram a mulher para fora, bateram na mulher, ela acabou vindo a óbito por conta disso. Então existe aí um crime que é o crime de linchamento. Tá? Veja, o que aconteceu aí? Eles fizeram, e esse ponto ele detecta exatamente o que significa a sanção social no seu pior momento e no seu maior defeito. Né? A sanção social ela pode envolver coisas que vão desde o ostracismo, né, até o linchamento, que foi o caso. Né? Então, o que é o ostracismo? Ostracizar significa você afastar a pessoa de certas esferas de convívio. Esse é o ostracismo. O termo vem do grego, né, da óstraca grega. Que o ostracismo ele era, na antiga Grécia, uma prática formal, uma prática com validade jurídica, e a cada 10 anos uma pessoa em Atenas era votada. Isso não era entre os gregos todos, mas entre os atenienses. Né? Os atenienses eles votavam para tirar, eles usavam um negócio chamado óstraca, que era um pedaço de vaso, um pedaço de cerâmica em que eles escreviam um nome, né? E esses pedaços de vaso eram jogados numa urna e depois era feita a contagem. Né? Então, a cada 10 anos, a comunidade de Atenas podia votar para tirar uma pessoa da cidade, que eles achassem que estava criando distúrbio, que estava incomodando. O ostracismo servia para você eliminar líderes que estivessem criando facções e fossem muito fortes e estivessem criando muito dissenso na democracia ateniense, de modo que eles pudessem, de alguma maneira, ameaçar essa democracia. Então, as pessoas, todos os cidadãos, homens, adultos, atenienses, podiam votar para tirar essa pessoa. E se ela fosse votada, ela tinha que passar os próximos 10 anos fora de Atenas, longe de Atenas. Né? Isso era o ostracismo. Então, o ostracismo ele envolve uma certa forma de exílio, é como você exilar a pessoa de um certo convívio. O isolamento significa manter a pessoa ali, mas tratar a pessoa
tratar a pessoa como como se ela não pudesse ter contato com os instrumentos e com os aparelhos sociais específicos, né? Então, aquele tratamento do silêncio, por exemplo, é uma forma de isolamento, é uma sanção social. A expulsão é outra, a expulsão ela é de vez, né? O ostracismo você espera que a pessoa retorne ao convívio eventualmente quando toma consciência. A expulsão ela é determinante, ela é fator determinante e acabou. Você expulsou, acabou-se, né? Mandou embora e acabou-se, não tem mais volta. E aí o linchamento, que é a agressão física que deriva disso, né? Então é o grupo todo se juntando com uma fisionomia só para atacar fisicamente uma pessoa de modo que ela possa sofrer essa punição, essa expiação aí. No caso, foi o que eles fizeram. O que a mulher tinha feito nesse caso? Nada, né? Eles partiram de uma presunção preconceituosa e esse é o grande problema. A sanção social ela não envolve garantias de que a pessoa sancionada realmente é culpada e ela não vê limites. Mesmo que a mulher fosse culpada de alguma coisa, sancionar dessa forma é um absurdo, né? Então, assim, ela pode ser muito branda, como, por exemplo, você isolar uma pessoa, ostracizar, isso para muita gente não vai fazer a menor diferença, ou pode ser estupidamente brutal, como um linchamento. Teve um outro caso horroroso de um sujeito há muitos anos, um sujeito que estava. Esse é um caso que talvez mostre um pouco mais a questão da sanção social em seu impacto, talvez mais vindicativo, assim, no sentido mais visceral, né? Era um caminhoneiro, ele estava tomando rebite fazia dias, ele estava embriagado no dia, ele tinha tomado um monte de bebida, e ele pegou o caminhão dele para dirigir, foi sair da cidade, enquanto ele ainda estava na cidade, ele perdeu o controle do caminhão num bairro, e o caminhão foi para cima da calçada, e na calçada tinha um monte de crianças brincando. E ele acertou todas, né? Porque o caminhão ele foi arrastando todas as crianças e matou as crianças da vizinhança. Ele desceu do caminhão e assim que ele desceu, toda a vizinhança já tinha visto o que estava acontecendo, porque ele bateu o caminhão num poste e tal, parou o caminhão. Aí ele desceu meio tonto, né? Um pouco machucado e meio tonto ainda, tanto pela embriaguez quanto pelo ferimento. E a vizinhança inteira pulou em cima dele e começou a espancar o motorista, né? Ele não chegou a morrer, ele sobreviveu. Mas veja, isso é a prática de linchamento, né? É uma sanção social porque existiu ali uma quebra desse acordo fundamental entre as pessoas, que é o cuidado mútuo, né, que é a responsabilidade pelo que se faz e o cuidado mútuo. Né? E lógico, evidentemente, a sacralidade da vida do outro, né, a proteção da vida do outro. Então, assim, veja que a sanção social ela exagera na sua pena, mesmo que ela seja certeira no juízo que faz, isso não é garantido, como a gente viu no caso da mulher, né? Muitas vezes o juízo que é feito é um juízo completamente equivocado. Mesmo que não seja um juízo equivocado, ele morre porque ele é brando demais na sua sanção ou brutal demais na sua sanção, né? E aí vem a sanção jurídica. O que é a sanção jurídica? A sanção jurídica ela envolve a possibilidade de você utilizar autoridades e alavancar através do uso da força pela mão dessas autoridades uma punição que tem características efetivas, mas que ao mesmo tempo atravessa certos procedimentos e tem consciência das sanções, das punições que está aplicando. O que significa dizer, portanto, que a sanção jurídica ela exige, evidentemente, toda uma produção probatória, uma série de procedimentos próprios, daí uma vez vista, uma vez visualizada essa qualidade, essa característica de uma violação de conduta, aí sim você vai estabelecer a sanção, tá? Então o que acontece? Nesse caso, a gente tem duas situações das quais emergem as circunstâncias específicas da sanção. E o Bobbio, ele vai começar falando ali, tem um motivo para isso, né? Ele vai começar falando especificamente dessas sanções no terreno internacional, que é o máximo, o lugar máximo em que ele consegue enxergar a força generativa de um ordenamento jurídico. Por quê? Porque o terreno internacional, o âmbito internacional, ele é a esfera mais elevada de todas para falar em norma. E além de ser a esfera mais elevada de todas para falar em norma, ele também é um terreno, é um território em que ela ainda está, digamos assim, em formação, ainda está sendo gestada. Ainda hoje está sendo gestada. Lá em 70 estava sendo gestada e ainda hoje passa por um processo de gestação. Né? Então o que acontece aí? Né? Lógico que hoje já mudou muito o cenário, evidentemente, ele é um cenário completamente novo, já tem uma série de garantias, tem mais complexidade, tem mais caos, tem mais lastro, mas ainda está sendo gestada. Ela está continuamente crescendo. E o que acontece na sequência disso é que essa sanção de caráter jurídico ela começa, na realidade, como uma espécie de autotutela de direitos, determinada pela possibilidade do exercício daquilo que se chamou lá por Grotius de guerra justa. Então, quando você viu uma violação do teu território, dos direitos dos teus cidadãos, um ataque frontal, por exemplo, ao teu espaço, às tuas necessidades de sobrevivência, você estava calçado para poder fazer guerra contra o outro. E aí uma nação, um Estado, pelo uso de sua soberania, tomaria em suas próprias mãos essa gestão
das disposições específicas de um corpo, de uma nação, e exerceria essas disposições através do uso da força. Tá? Então aí existe a questão da autotutela. Agora, com o passar do tempo, a gente vê que o terreno internacional exige a composição do que se chama heterotutela. A heterotutela ela envolve, nesse sentido, a possibilidade de você abrir mão de parte dessa condição soberana e escutar o outro e permitir que o outro, em conjunto com você, gere uma legislação, gere um ordenamento que vai assumir partes, que vai assumir porções superiores e vai se projetar sobre a relação. E a partir desse momento não é mais você que tutela, você busca sempre o espaço conciliatório ou o espaço judicativo, que a gente chama lá contencioso, né? E daí, nessa condição contenciosa, vai haver uma decisão de um terceiro. Essa mesma estrutura é aplicada ao Estado. Pô, Rafael, você falou que existiam alguns motivos aí para ele falar sobre a questão, que não vinha de lugar nenhum ele falar sobre a questão do direito internacional. Além do que eu já falei para vocês, que é o fato de haver uma gestação da norma ainda hoje, e o fato de que o direito internacional é a esfera mais elevada, o próprio Kelsen tinha uma preocupação e uma paixão especial pelo direito internacional. Por que isso? Ele entendia que o direito só triunfaria enquanto governo da razão sobre uma ciência jurídica quando todas as nações efetivamente passassem a abrir mão de suas soberanias e entendessem a arquitetura e construção de, pelo menos em um terreno parcial, um ordenamento jurídico que tutelasse certos valores e protegesse determinadas expectativas no âmbito internacional. Em outras palavras, ele dizia que a internacionalização do direito era uma espécie de rotina inevitável e que só ela poderia completar esse discurso garantista que existe no fundo da Constituição. Aspas garantista aqui, tá? O Kelsen não falava em garantismo, é um outro movimento, mas é que ele fala em garantias ali, ele insinua, de certa maneira, a estrutura de garantias, né? Isso vocês vão ver com mais detalhes com a professora Adriana Inomata depois, mas é basicamente esse o desenho que nós temos. Agora, essa é a grande questão. No minuto em que isso é feito, no minuto em que esse elemento é desenhado, é cinzelado e construído, suas deposições, suas projeções de cima para baixo, elas atingem o limiar dos estados de modo a permitir a resolução heterônoma de seus dilemas. Então existe aqui uma heterotutela. O Kelsen ele entendia que aquilo que está produzido no Estado, na realidade, era a reprodução de uma racionalidade muito mais ampla, universal. Não é muito diferente daquilo que o Kant coloca na ideia de paz perpétua dele. Né? Na realidade, são textos que dialogam muito bem aí. Tá? Mas aqui a gente tem, portanto, essa ideia da heterotutela, né, justamente como uma deposição, como uma espécie de expressão possível dessa racionalidade. Né? E aí o que acontece? Como eu disse antes para vocês, espera-se que o indivíduo venha a aderir à conduta a partir do momento em que a norma é colocada. Certo? Isso faz com que exista uma gravitação interessante, porque nós sempre pensamos que a eficácia da norma, como eu coloquei lá atrás para vocês, ela está naturalmente projetada sobre o campo específico, né, de uma organização, do estabelecimento de uma sanção. Porque se a pessoa decidir não aderir a determinado ordenamento, a uma determinada norma, ela vai sofrer essa sanção, e aí, pelo medo de ser sancionada, pelo receio de ser sancionada, pelo prejuízo da sanção, vai acabar aceitando e vai acabar aderindo forçosamente. Então existe aqui, evidentemente, uma adesão voluntária, mas existe também uma adesão forçada, sendo preferida, sendo predileta a adesão voluntária, claro. Né? A adesão forçada acaba sendo uma consequência aí, das circunstâncias específicas em que os indivíduos se recusam terminantemente a obedecer aos vínculos gerados pela norma jurídica. Né? O que acontece? Do outro lado, por conta dessas categorias de adesão, a gente pode pensar, por exemplo, em normas sem sanção. As normas sem sanção, tecnicamente, têm uma eficácia bastante reduzida, mas na medida em que uma determinada comunidade venha a aderir ao seu conteúdo, ok. Né? É relativo você falar, no entanto, sobre a questão específica de uma adesão propriamente dita. Porque se uma comunidade já tem esse valor inserido e é intrínseco a ela, a norma ela se faz desnecessária. Você não precisa necessariamente declarar isso. A declaração é simplesmente a resposta, a recomposição, a insistência ou a reiteração de um valor. Ela é derivativa, derivativo não é bem o termo, mas ela é redundante, né? E a redundância dela acaba sendo uma coisa completamente superficial, completamente sem cabimento. Por outro lado, se eu vou falar em ordenamento sem sanção, eu também já estou falando sobre um aspecto um pouco mais amplo, né? Um ordenamento sem sanção, ele acaba sendo aquele que vai colocar determinadas diretrizes que podem informar as condutas, mas que de alguma forma não tem condições de sancionar, seja porque não existe uma sanção em seu sentido estrutural, seja porque a aplicação da sanção vem de uma autoridade que não
não tem força para sancionar. Partes do ordenamento internacional sobre alguns seus sujeitos de direito, por exemplo, vêm justamente somar essa expectativa. E isso gera um problema muito grande, porque nós só temos a adesão como elemento possível para a concretização de um ordenamento desse tipo. Percebem? Seria mais ou menos essa ideia. Ó, vocês vejam, por exemplo, tá? Só para dar um exemplo aqui, os Estados Unidos, eles tiveram nos últimos anos várias ondas de restrição de direitos no âmbito das políticas migratórias, né? Então, eles selecionaram alguns países e estabeleceram que para esses países qualquer tipo de visto migratório estava suspenso e aqueles que já tinham visto precisariam passar por uma revisão e, se fossem autorizados, poderiam usufruir do visto, né? E geralmente são países de cultura árabe, países que têm uma incidência muito forte do islamismo, ou países que de alguma maneira são entendidos por eles como ideologicamente contrários. Então a gente está falando aqui, por exemplo, de Líbano, Venezuela, está falando do Iraque, está falando do Irã, né? Tá falando, o Iraque até nem tanto, mas o Irã, né? Principalmente, está falando de países dessa esfera, dessa orla, países desse tipo, né? Eles fizeram na última listagem com a qual eu tive contato, eles fizeram, isso foi na época do Trump ainda, né? Foram 42 países que foram jogados nessa lista aí, para vocês terem ideia. E isso faz com que, inclusive, os imigrantes que estavam dentro do país pudessem ter os seus direitos cassados, eventualmente, pudessem acabar sendo deportados por conta disso, pudessem ter que sair do país por conta disso, né? Ou, de repente, permanecer ilegais. E aí veja que situação constrangedora, embaraçosa e difícil, né? Porque se você faz isso, você está desrespeitando um ordenamento internacional de direitos humanos, está desrespeitando essas cartas. E os Estados Unidos, muitas vezes, são signatários delas. Percebem? Às vezes não, às vezes simplesmente não assinam e acabou-se. Por que eles se colocam nessa posição? Porque eles têm poder econômico para se sustentar. Eles não vão levar. As porradas que eles levarem não vão ter tanto efeito como elas teriam, por exemplo, no Brasil, como elas teriam, por exemplo, sei lá, em Serra Leoa, como elas teriam, percebem? Não vão ter. Então, assim, fica mais ou menos dessa forma a colocação, né? Que mais? Veja, no âmbito específico das normas jurídicas, nós também podemos agora falar em um conjunto de classificações. Então, disso tudo, emerge a possibilidade de finalmente discutirmos certas classes de normas jurídicas, que são bem simples e bem diretas, né? Elas são o produto lógico de toda a discussão que o Bobbio fundamentou até agora. Primeiro, ele vai falar sobre normas gerais e singulares, né? Sendo as normas gerais aquelas que têm uma qualidade mais abstrata. Isso aí tem vários nomes, ele mesmo coloca, né? Concreto e abstrato, geral e concreto, e por aí vai, né? E assim, a depender da situação que você quer enfatizar, você vai ler de um jeito, vai usar uma terminologia específica. Mas existem normas gerais e normas singulares. As gerais, elas têm um caráter mais amplo, elas têm um alcance. Não dá para ser chamado necessariamente de universal, porque elas podem ainda individuar grupos, mas elas têm uma generalidade, né? Justamente daí o termo geral, que vai afetar esses grupos de uma maneira razoavelmente uniforme. Ao passo que as normas singulares, elas são colocadas sobretudo em decisões judiciais, né? Essas normas, elas são decididamente pontuadas para esse e para aquele indivíduo, para essa e para aquela pessoa jurídica, para essa e para aquela pessoa física, de modo a gerar determinados efeitos que são absolutamente visualizáveis em uma rotina prática. Percebem? Extraído desse campo, nós podemos dizer, portanto, que existe uma comunicação entre normas gerais e singulares. Tá? Basicamente, as normas gerais geralmente fundamentam as suas próprias aplicações no âmbito da construção das normas singulares. Mais para frente, a gente vai ver isso como processo de subsunção, em que você toma os fatos, encaixa em uma determinada tipologia normativa, e aí, determinando a tipologia normativa, estabelece as consequências de acordo com a relação conduta-sanção dada dentro da própria norma. Tá? As normas também podem ser afirmativas ou negativas. Então, elas podem determinar, por exemplo, quando elas são afirmativas, elas podem estabelecer, de certa maneira, condutas que são estimuladas ou obrigatórias, condutas que eu quero que aconteçam. Quando são negativas, elas podem gerar proibições de conduta. Certo? Lógico que a questão não é tão simples assim, porque a afirmação e negação são conectores lógicos, e eles guardam uma certa complexidade, porque eu posso, dentro de uma determinada norma, dentro de um determinado parâmetro normativo, afirmar universalidades, mas negar condutas. Posso negar universalidades e afirmar condutas. Posso negar a ambos ou posso afirmar a ambos. Percebem? Então, assim, isso vai significar que nós vamos ter uma construção quádrupla de normas a depender das estruturas lógicas que nós visitamos.
Agora, se a gente olhar mais especificamente, no âmbito específico da classificação das normas jurídicas, o Bobbio ele vai colocar para nós uma linha de pensamento muito interessante. Ele vai recuperar o quadro lógico e vai colocar esse quadro lógico das enunciações, um quadro enunciativo, na verdade, né? E ele vai mostrar que existem 4 possibilidades ou alternativas de comunhão, de construção, no que concerne as afirmações que são feitas e as relações que essas afirmações podem travar entre si. Veja que ele ainda está trabalhando aqui num terreno descritivo, e foi por isso que ele colocou essa categoria lá atrás. Tá? Ele vai entrar no âmbito prescritivo logo na sequência. Mas o que pode acontecer? No âmbito descritivo, eu posso fazer uma afirmação, e aí em cima dessa afirmação eu posso aplicar conectores afirmativos ou negativos, né, que vão modificar esse traço afirmativo e vão me permitir, nesse sentido, gerar contradições, contrariedades, subcontrariedades e contraditoriedades ou oposições. Tá? O que significa isso aqui? Se eu for olhar o quadro lógico em sentido mais específico, ele dá 4 fórmulas para nós lá. Sentenças contrárias. As duas sentenças não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, mas podem ser falsas ao mesmo tempo. Se eu digo, por exemplo, todo homem é mortal, todo ser humano é mortal, mas digo, por exemplo, algum ser humano é mortal, algum ser humano não é mortal, essas duas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Então, eu não posso ter todos como mortais e alguns como não mortais, né? Mas, ao mesmo tempo, eu posso ter as duas como falsas. Eu posso ter uma situação em que todos os seres humanos em que todo ser humano ser mortal é falso e algum ser humano não ser mortal é falso também. Percebem? Então, nessa situação, a gente tem aqui nós poderíamos dizer basicamente que eu tenho alguns seres humanos sendo mortais. E isso poderia ocorrer. Tá? Serão contraditórias se não puderem ser ambas verdadeiras ao mesmo tempo, nem falsas ao mesmo tempo. Tá? Então, por exemplo, se eu digo que todo ser humano é mortal e nenhum ser humano é mortal, isso não pode ser verdade ao mesmo tempo. Tá? Mas as duas também não podem ser falsas ao mesmo tempo, porque ou um ou o outro. Então, uma das duas vai ter que ser real. Né? Percebem? Ou antes, eu poderia colocar um exemplo mais preciso, porque aqui até dá para você levantar o argumento. Né? Mas eu poderia dizer que alguns seres humanos são mortais, alguns seres humanos não são mortais. Né? Tecnicamente, eu não posso ter essas frases como colocadas em verdadeiras e falsas ao mesmo tempo. Né? Aliás, perdão, elas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, mas não podem ser falsas ao mesmo tempo. Tá? Seria um exemplo de subcontrárias. Tá? Então, assim, o que acontece? Vamos ficar com o todo ou nenhum como exemplo que é mais direto. Se eu trabalhar com as subcontrárias, então podem ser ambas verdadeiras, mas nunca falsas ao mesmo tempo. Se eu disser que alguns são mortais e alguns não são mortais, as duas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo e certamente serão, né? Mas elas não podem ser tecnicamente falsas ao mesmo tempo. E a verdade, no caso das subalternas, a verdade de uma pode ser deduzida da verdade de outra. Se todos são mortais, evidentemente alguns vão ser mortais. Percebem? Então, assim, nesse desenho todo, depois se vocês quiserem eu monto um mapinha desses silogismos com mais cuidado, nesse quadro lógico todo, eu posso ter aqui afirmações que são encaixadas umas nas outras. Vejam que esse quadro ele tem lógica dentro dele próprio, mas ele não é necessariamente infalível, tá? Ele pode levar uma série, se a gente for levar em consideração a lógica proposicional, a coisa é bem mais complicada do que parece, e de alguma maneira ele pode levar a algumas situações de veracidade ou falsidade que ficam de alguma maneira vazias, equivocadas. Tá? Pois eu pretendo depois fazer um vídeo só sobre lógica jurídica e eu vou voltar nesse ponto com uma explicação um pouco mais pormenorizada, mas por enquanto deixem, isso vai ficar para o segundo bimestre, tá? Porque agora não vai dar tempo da gente trabalhar. E aí a gente chega finalmente àquilo que nós chamamos de proposições normativas. As proposições normativas, elas trabalham, em um certo sentido, 4 possibilidades com base nesses elementos que nós colocamos. Né? Então eu posso, por exemplo, fazer uma proposição que afirme universalidade. Nesse caso, então seria, por exemplo, todo mundo deve X. Aí eu tenho uma obrigação. Eu posso negar universalmente, e aí eu tenho uma proibição. Então todo mundo não deve X, ou não pode X. Certo? Aí eu tenho uma negação universal. E aí eu tenho uma negatória da própria universalidade, que ele vai chamar de permissão negativa. Essa negatória da própria universalidade significa, por exemplo, dizer nem todo mundo deve X. Né? Então eu neguei. Né? E aí tem uma negatória da universalidade que é ao mesmo tempo negativa. Então eu posso dizer, por exemplo, ninguém não pode X. E aí, no final das contas, eu inverti e estou
afirmando, certo? Então, aquilo que a gente tinha colocado numa das sessões presenciais como dupla negativa, certo? Então, eu tenho obrigações, proibições, permissões negativas e permissões positivas, que são os 4 modelos de proposições normativas, tá? Para explicar isso mais bonitinho, seria legal fazer um mapa lógico. Isso eu vou fazer com vocês. Eu posso fazer com vocês na aula síncrona, mas na verdade eu quero preparar um videozinho separado, porque daí eu consigo fazer os mapinhas e mostrar para vocês com calma, e vocês podem ver quantas vezes vocês quiserem, bem bonitinho, tá? Também faço na aula síncrona, se for o caso aí. A prova ela vai até aqui, tá? Eu tentei ser o mais sucinto e o mais rápido possível, então me perdoem se eu acabei atropelando e compactando de mais alguma coisa. Eu acho que a gente está com uns 40 minutos de vídeo agora, mais ou menos, tá? Que é mais ou menos a ideia aí que eu tinha demarcado para nós, é algo entre até 40 minutos, 40 e poucos minutos. Então eu vou fechar sem dizer mais nada, até porque assim eu pelo menos consigo cumprir meu tempo, tá? Depois eu vou fazendo a revisão desses cenários lógicos com vocês, aí levantando as críticas. Esse é um ponto muito interessante de estudar, só que ele precisa ser estudado numa disciplina separada chamada lógica jurídica, né? Porque é um campo um pouco mais amplo, é um pouco mais complicado, tá? Porque demora muito para a gente. Não é porque ele seja difícil, mas ele demora muito para ser estudado. A gente precisa olhar com mais cuidado cada afirmação que é feita e tentar perceber quais movimentos estão presentes, beleza? Mas é basicamente isso, galera. Eu deixo aqui vocês então com essa matéria. Eu vou voltar na revisão com isso, inclusive tentar explicar um pouquinho melhor algumas partes, só para vocês poderem fazer as respostas de vocês bonitinhas. E aí a gente vai conversando na sequência, beleza? Cuidem-se, falem qualquer coisa, voltamos a conversar na sequência. E é isso aí, galera. Deus abençoe vocês e até mais.